Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, o Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Bom galera, como vocês já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente de Brasília, beleza galera? E bom, vim falar aqui hoje sobre essa crise aí no Flamengo, né? Hoje aí no YouTube, de ontem para hoje, né? Muitos vídeos pipocaram aí falando que é o fim da linha pro Filipinho, que o time bateu o teto, que ele é inexperiente para ser técnico do Flamengo e essas coisas aí, né? E bom, galera, para deixar claro, aqui é o seguinte: eu sou torcedor do Flamengo, tá? Já falei aqui do Flamengo em um outro vídeo aí, em que eu não falei que eu sou flamenguista, mas como já é a segunda vez em pouco tempo que eu vou falar do Flamengo neste canal, vou logo dizer que eu sou flamenguista, mas como eu venho dizendo aqui, o intuito do canal não é ficar fazendo aí, não é ficar fazendo conteúdo para o Flamengo, tá? Para o time que eu torço. A ideia aqui é falar do futebol como um todo e falar aquilo que talvez não esteja sendo repercutido e que não esteja sendo falado ou que alguém falou de uma maneira muito superficial ou enfim, que não se aprofundaram aí, seja aqui nos produtores de conteúdo aqui do YouTube, seja na mídia tradicional. Então o intuito do canal não é ficar falando de Flamengo e nem ficar falando o óbvio, né? Então vamos deixar isso aqui claro já logo nesse vídeo para depois não ficarem perguntando aí qual time eu torço, ficar fazendo ilações por aí, mas enfim, deixar claro que eu torço pro Flamengo e esse vídeo aqui é para falar aí dessa situação. O Flamengo na quarta-feira empatou com o Central Córdoba. Eu não vi o jogo, eu estava num compromisso profissional. Acabei que cheguei exatamente quando o Flamengo tomou o gol de empate. Eu estava vindo para casa escutando o jogo, tava 1 a 0 quando eu entrei, botei o carro na garagem e entrei dentro de casa, que eu liguei a televisão, o Central Córdoba fez o gol de empate. Então foi muito frustrante o jogo de ontem para mim, tá? Mas enfim, e aí o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, né, no domingo, naquele fatídico pênalti ali. E aí se instaurou a crise, né? O Flamengo já vinha aí desde o início do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz fazendo bons e más jornadas por ali. Teve um jogo contra o Vitória que estava empatando, fez o gol ali, já no mais pro final do jogo. Aí depois, né, teve um empate com o Vasco e tal, e aí ruim na Libertadores, crise instaurada, né? Que o Flamengo adora uma crise. Mas, assim, galera, essa crise já é, assim, uma prova de fogo aí pro Boto, né? E pro BAP também, pela questão do discurso que eles vêm tendo desde o início aí do ano, principalmente o BAP desde o final do ano passado, quando ele foi eleito, né? E qual que é o discurso deles, né? O Boto, quando chegou, ele deu aí, vem dando, né, uma série de entrevistas aí. E nas entrevistas que ele dá aí para os canais de comunicação, ele sempre enfatiza que não vai contratar jogador, que não vai permitir que se dirija o clube de fora para dentro, né? Ou seja, ele não vai deixar que ruídos externos fora do ninho do urubu é, de alguma forma influencie a tomada de decisão por parte dele, por parte do BAP. Então, é uma primeira prova de fogo aí que põe à prova esse discurso, tá? E eu quero fazer aqui uma rápida lembrança no seguinte sentido: o discurso do Boto ele já mudou, tá? Com relação à questão aí das prioridades do Flamengo. No início do ano ele falou que a prioridade seria o brasileiro, que o Flamengo iria
se tivesse que em algum momento dar prioridade a algum campeonato, seria o brasileiro. Mas aí, depois daquele empate contra o Vasco e tal, houve ali uma pressão da torcida e tal, e aí o Boto veio a público dizer que não, que o Flamengo vai entrar realmente em todas as competições para ser campeão e que vai disputar todas as competições com força máxima. A gente sabe que isso não dá certo, não sei se ele falou isso só para dar uma apaziguada, botar panos quentes ali numa situação que começou a todo mundo questionar o Felipe Luiz nas entrevistas coletivas sobre essa questão de prioridade. E aí eu não sei se ele veio só para botar uns panos quentes ou se realmente isso daí foi acordado entre o BAP e o Felipe Luiz, porque sai aí na mídia direto que os três têm aí um meio de comunicação toda semana, eles fazem reuniões semanais aí. Até o Globo Esporte disse que durante, né, no início do ano, essas reuniões demoravam em cerca de 2, 3 horas e hoje elas duram em torno de 15, 20 minutos. Ou seja, o alinhamento já chegou num consenso e eles estão apenas decidindo coisas, vamos dizer assim, mais do dia a dia, né? Então não demanda reuniões tão longas. E que demonstra que há um alinhamento aí entre os três. Mas aí agora esse alinhamento e esse propósito do BAP, o propósito do Boto, vai ser posto à prova, porque a pressão da torcida já começou a ficar maior por conta da derrota e agora por conta do empate e essa possibilidade do Flamengo não classificar na Libertadores. E aí vamos ver, vai ser a primeira grande prova para a gente ver qual que vai ser o norte, qual que vai ser qual que é vamos dizer assim, qual que é o norte, qual que é o caminho que essa diretoria do Flamengo quer trilhar. Se elas querem ser igual à diretoria anterior, que se o Marcos Braz e o Landim tivesse ainda comandando o clube, provavelmente já estaria até pipocando o nome de técnicos para substituir o Felipe Luiz. Isso daí seria um fato, porque aquela diretoria não segura técnico, né? Então, ainda mais com o Jorge Jesus desempregado. E aí eu vou até falar disso mais para frente do vídeo. Então, assim, galera, vai deixando um like aí, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou passar aqui uma visão. Vou continuar passando essa visão que pouca gente está falando aí sobre essa nova diretoria do Flamengo e essa nova dinâmica, tá? Então deixa o like aí e fica comigo até o final do vídeo. Bom, voltando. Essa é a primeira grande prova dessa diretoria. Vamos ver se esse discurso realmente vai ir para a prática ou vai ficar apenas na fala, tá? E assim, o Boto, não vale sempre lembrar, mas ele vem de uma cultura europeia onde os europeus eles prezam por uma gestão esportiva eficiente e por uma implementação de um modelo esportivo, certo? Ou seja, de um modelo de jogo, de um modelo em que as coisas fluam de uma maneira mais duradoura, vamos colocar assim, né? O Boto no Benfica ele foi head scout, então ele não era um funcionário, vamos dizer assim, de tomada de decisão, mas no Shakhtar ele foi sim um funcionário que tomava as decisões do clube em relação ao futebol, né, ali do Shakhtar. Claro, tinha um alinhamento com o dono do clube, mas as decisões ela partia dele, né? Ou seja, ele tinha ali reuniões com o dono do clube para poder bater o martelo, mas a ideia de se fazer algo, de partir para esse ou aquele caminho, partia dele, certo? E aí, por essa cultura europeia, o Boto, ele é aquele tipo, ele tá vamos dizer assim, tá na vivência dele do futebol, de não derrubar técnico na primeira grande crise que se instaura no clube, né? Lá no Shakhtar, ele teve o Luiz Castro, né, português que treinou o Botafogo, ele teve o Luiz Castro ficou lá por um período de dois anos, depois ele teve o De Zerbi,
que ele também ficou por um período aí de 2 ou foi 3 anos. Então, assim, dos 5 anos que o Boto passou pelo Shakhtar, ele teve 2 técnicos, tá? Então, assim, demonstra que ele é um dirigente que segura técnico, tá? Então, assim, vamos ver se ele vai conseguir trazer essa cultura para dentro do futebol brasileiro, tá? Geralmente na Europa não se demite técnico em meio de temporada, se demite técnico no final, espera a temporada toda e a temporada inteira para poder demitir o técnico. Eles só demitem técnico se assim algo muito extraordinário aconteça, né? Por exemplo, se acontecesse algo igual aconteceu com o Sampaoli o ano passado, o ano retrasado, provavelmente um time europeu demitiria o Sampaoli, né? Por conta da questão lá do murro que o preparador físico dele deu no Pedro. Então, se vem a acontecer uma situação dessa, na Europa se demite. Mas, vamos dizer assim, em condições de temperatura e pressão normal, vamos dizer assim, normal de uma temporada, de oscilação dentro de uma temporada, lá não se demite técnico, né? Então vamos ver de qual que vai ser a postura dessa diretoria do Flamengo. E eu confesso que eu tô curioso, porque assim, galera, o único clube no Brasil que conseguiu desenvolver um projeto esportivo de longo prazo foi o Palmeiras, tá? Foi o Palmeiras, o único clube brasileiro que conseguiu desenvolver um projeto esportivo de longo prazo. O nome desse clube é Palmeiras, tá? O Abel Ferreira tá indo pro quinto ano pro quinto ano treinando à frente do Palmeiras. E desses 5 anos aí, né? Vai completar 5 anos daqui a pouco tempo. Durante nesses 5 anos aí, o ano passado ele sofreu uma pressão absurda. Não ganhou nenhum título relevante, né? Ganhou o Paulista, mas depois do Paulista ali, a pressão em cima dele foi muito grande e a Leila Pereira segurou ele. E aí o ano virou o ano, uma nova temporada, ele tá lá, não fez um Paulista bom, mas para você ver aí o time do Palmeiras já voltou a ser competitivo, é o time que ganha de 1-0, que ganha de 1, que ganha de 2-0, que tem bola parada para ganhar jogo, que tem suas valências ali de questão de entrosamento, de sair de jogo, às vezes está perdendo de 1-0, de virar. Aí é um time que não para nunca, né? É um time muito difícil de jogar, porque a intensidade dos caras é sempre lá em cima. Você pode até achar que o Palmeiras não joga um futebol bonito, eu também acho que não joga, mas é um futebol competitivo, entendeu? E é isso que um projeto esportivo dá. Um projeto esportivo te dá uma equipe, um time, um elenco competitivo. E o Abel Ferreira vem montando times competitivos ano após ano. Apesar dele não ter ganhado nada no ano passado, foi segundo no Brasileiro. E assim, se o Botafogo desse uma vacilada ali igual deu em 2024, né? 2023, se o Botafogo desse um vacilo igual deu em 2023, o Palmeiras seria campeão brasileiro de novo. Entendeu? Então, assim, não adianta ficar trocando de técnico o tempo todo. Não adianta ficar a qualquer crise, a qualquer oscilação dentro de uma temporada, você ir lá e trocar o técnico, tá? E por quê? O pessoal aí da tática, né? O Falso 9, ele falou isso já diversas vezes, que quando você interrompe um trabalho, você interrompeu a linha de aprendizagem do treinador, do jogador. E assim, a linha de aprendizagem atual do Flamengo, ela é de todo o departamento de futebol. Todo mundo que está ali é novo, tá? O Boto é novo, as pessoas que ele trouxe são novas. Ele trouxe o head scout dele lá, o ucraniano. O cara acabou de chegar, ele acabou de trazer um português para poder ser o coordenador dele, para ser o braço direito dele. Ou seja, ele tem um braço direito na parte técnica ali de campo e tem um cara que é o braço, vamos dizer assim, um é braço direito, o outro é braço esquerdo na questão do scout. E todo mundo acabou de chegar.
Então, assim, todo mundo no departamento de futebol do Flamengo está, de alguma forma, aprendendo como é o Flamengo no dia a dia e como os jogadores, como esse novo formato de futebol, como esse novo formato de jogar vai desempenhar dentro de campo. E aí, assim, o Felipe Luiz, ele é parte dessa engrenagem e o Felipe Luiz, além de ser um técnico que está aí no Flamengo a partir ali de outubro, né? Foi final de outubro, então ele está indo para o 7º mês aí vamos dizer, de jornada dentro do Flamengo. E ele é um técnico novo, né? O Felipe Luiz está indo para o 2º ano dele de técnico e ele começou lá no Sub-20. Então, assim, foi aquele frenesi total no ano passado, quando ele assumiu, foi campeão da Copa do Brasil, o time jogando bem, iniciou o ano jogando bem, e assim, agora deu essa oscilada, uma oscilada que, na minha opinião, ela é sim, o time caiu muito, vamos pôr aí, teve o jogo do Corinthians, aí teve o jogo do Corinthians e o jogo do Cruzeiro, né? E aí o Flamengo, de um jogo para outro, assim, caiu demais. Então, é preocupante, mas assim, não dá para simplesmente agora vir e trocar o Felipe Luiz, galera. Não dá, tá? Não dá para fazer isso agora. E, na minha opinião, mesmo com o Jorge Jesus livre no mercado, o Flamengo precisa manter o Felipe Luiz. Na minha opinião, ele precisa no sentido de tentar fazer um projeto esportivo de longo prazo. Para aí você ter algo parecido com o Palmeiras. O Palmeiras não vai ganhar título todo ano, não vai ser campeão todo ano, igual não foi o ano passado, mas o time do Palmeiras ele vai ser sempre competitivo, porque o Abel Ferreira ele não tem só o grupo na mão, ele tem todo o Palmeiras, tudo que envolve ali o centro de treinamento, ele tem tudo aquilo ali na mão, ele conhece aquilo ali como ninguém e ele dita as coisas ali, ele tem até mais autonomia do que o Felipe, porque o Abel Ferreira ele é o dono do CT, ele que manda e desmanda lá, e o Felipe Luiz ele não é bem assim, né? Ele tem um boto ali nas costas dele, que tá ali para cobrar ele, mas assim, lá no Palmeiras, o Anderson Barros, ele não tem peito para chegar e cobrar o Abel Ferreira, talvez como o Boto possa vir a ter lá no Flamengo, tá? E assim, tem que tentar, galera, tem que tentar. Flamenguista, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de Jorge Jesus. O Flamengo ele precisa tentar um projeto esportivo de longo prazo, tá? E por que eu falo isso, galera? A gente tem aí no futebol, né, a gente tem exemplos de que projetos esportivos de longo prazo eles tendem a dar resultados melhores do que você ficar trocando técnico toda hora. Por exemplo, o Manchester United. O Manchester United contratou o Alex Ferguson lá em 1986, tá? O Alex Ferguson ele chegou no Manchester United em 1986 e saiu do clube em 2013. Ele ficou 27 anos na frente como técnico do Manchester United, do Manchester United, né? Não vou falar aqui United, né? Pelo amor de Deus, Manchester United. Ele ficou 27 anos, galera, na frente do clube. Quando ele chegou em 1986, o Manchester tinha 7 títulos da Premier League, tá? Quando ele saiu, o Manchester tinha 20. Ele ganhou 13 nesse período, ganhou a Champions League, né? E aí, com o Alex Ferguson na frente do comando técnico do time, o Manchester United se tornou o poderoso Manchester United. O Manchester United não seria nada se o Alex Ferguson não ficasse lá durante esse período, galera. Entendeu? Agora o time tá aí, desde 2003, quando o Ferguson saiu, o time tá sofrendo e mesmo sem muita convicção, eles estão tentando fazer outro projeto, tentando trazer um técnico que possa segurar a onda durante um período maior do que 2 anos, do que 3 anos, né? O Ten Hag, que é o holandês, ficou lá 2 anos, entendeu? Foi campeão da Copa da Liga ou foi da FA Cup, entendeu? Então assim, e o Alex Ferguson, galera,
Ele demorou 3 temporadas para ganhar um título pelo Manchester. Ele demorou 3 temporadas para ganhar um título. E o título que ele ganhou foi a FA Cup, que é mais ou menos a Copa do Brasil aqui pra gente, tá? Então, assim, não foi um título lá de expressão que ele ganhou, mas foi o título que deu fôlego para ele e pavimentou todo esse tempo que ele ficou no clube, tá? Então, assim, se não fosse o Alex Ferguson ficar 27 anos à frente do Manchester, o Manchester não seria o Manchester United, não seria o Diabos Vermelhos, não teria aquela fama lá do Ferg Time, que o Manchester sempre virava ali quando o jogo estava acabando ali, faltando 5 minutos mais acréscimos. Às vezes o time estava perdendo, ia lá, virava, e aquele sufoco dentro de jogar de Old Trafford. Então, assim, se não fosse o Alex Ferguson, o Manchester não seria o Manchester, tá? Ele não seria o maior clube de Manchester, ele não seria um dos maiores clubes da Inglaterra e o maior campeão da Premier League. Ele não seria. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem que parar com esse negócio de ficar demitindo técnico toda hora, de ficar demitindo técnico antes do fim da temporada. Eu penso que você tem que manter um técnico lá pelo menos 2 anos, tá? Você mantém ele 2 anos, você dá para ele 1 ano para o cara trabalhar, tentar diferentes formas, dar 2 pré-temporadas para o cara. A gente sabe que aqui no Brasil pré-temporada é desse tamanico. Na pré-temporada você só condiciona ali minimamente o jogador, não tem tempo nem de você jogar, de você treinar variações táticas, tem tempo de nada, porque você já tem um campeonato estadual logo de cara, às vezes tem uma decisão de Supercopa, o Flamengo está praticamente quase todo ano aí desde 2019, jogando Supercopa, então assim, já tem um título que você tem que ganhar no início da temporada, então não dá para você ter que minimamente ali, você tem que ter, na verdade, minimamente não, você tem que ter uma ideia de jogo, treinar os caras para essa ideia de jogo, e fazer com que eles executem essa ideia de jogo perfeitamente para ser campeão logo de cara. Ou ser campeão do campeonato estadual, entendeu? Porque se não ganha a Supercopa e não ganha o campeonato estadual, a pressão é muito maior, entendeu? Então, assim, o Flamengo esse ano ganhou o estadual com o pé nas costas, igual foi o ano passado com o Tite, apesar de que com o Tite ele esmirilhou o time, né? Jogou um monte de jogo lá com o time titular e tal. O De La Cruz, principalmente, chegou no final de temporada todo fodido. O Arrascaeta também. E aí, com o declínio técnico do time, ele sem Pedro, aí ele acabou a passagem do Tite pelo Flamengo. Mas aí, assim, eu acho que com o Tite teve esse fator de que talvez ele não soube ali lidar com a pressão de ganhar o estadual. E aí o Felipe Luiz esse ano ele soube lidar com essa pressão, foi campeão, né, e conseguiu dosar ali, mas agora sim, quando chega agora, galera, depois que começa o brasileiro, vamos dizer, é o real, é o futebol brasileiro real. E assim, o futebol brasileiro é um futebol competitivo. Não dá para se negar isso. Assim, o Flamengo e Palmeiras eles têm elencos muito superiores aos outros times, mas assim, o futebol brasileiro ele é tão, vamos dizer assim, peculiar com relação a essa questão, que mesmo um time que não tem lá, por exemplo, o Corinthians, vai dizer que jogar com o Corinthians em Itaquera é fácil? Aí você vai dizer assim, o Corinthians tá devendo, Deus e o mundo, tal, não sei o quê, mas não é fácil ir lá e ganhar dos caras lá em Itaquera, entendeu? Então, assim, fora de casa, o Corinthians ele é realmente frágil, mas lá em Itaquera, com a torcida empurrando, os caras são fortes. Empatou com a América de Cali aí, mas não é fácil ganhar do Corinthians lá. Mesmo o time nesse perrengue aí, ano após ano, tentando segurar a peteca, entendeu? Uma hora o Corinthians ele vai lá e ganha. Então, assim, isso aqui que eu tô falando vale para todos os clubes, menos o Palmeiras. Tá? Todos os clubes da Série A do brasileiro, tirando o Palmeiras, isso aqui que eu tô falando vale. Tá? Um projeto precisa, o futebol brasileiro ele precisa começar a apostar em projetos esportivos de longo prazo, tá, galera? Para que você chegue pelo menos próximo de conquistar uma hegemonia. Se você troca de técnico todo ano, essa tal hegemonia aí que o Flamengo, né,
pensa, que o torcedor do Flamengo tem no imaginário dele desde 2019, não vai vir, tá? Não vai vir hegemonia, o time vai continuar ganhando aí sem saber como, tá? Porque se troca o Felipe Luiz, vem o técnico e ele ganha, beleza. Mas como esse cara ganhou? Foi porque trocou o técnico ou foi porque esse cara chegou, acertou o time para a próxima temporada? Ele vai conseguir manter essa consistência? Se não manter, vai trocar ele, vai vir outro técnico e vai ganhar de novo? Entendeu? Sem saber como. Quando que a gente vai conseguir ter um trabalho longevo dentro do Brasil, além do Abel Ferreira, para que possibilite o técnico a ele ter domínio de tudo que acontece dentro do Ninho do Urubu, domínio pleno dos jogadores, domínio pleno das ideias de jogo, para que ele possa ter mais variações, que ele possa jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, que ele possa jogar com o time marcando alto, com o time marcando em bloco médio, com o time marcando lá atrás, entendeu? Então, assim, jogando com 10, entendeu? Então, só vai acontecer isso com um trabalho longevo. Você pode ver aí, o Palmeiras contrata jogador, todo ano o Palmeiras traz novos nomes, mas quando os caras chegam, eles chegam, demora ali um pouco para entender, mas quando encaixa, o time fica competitivo. O Palmeiras ele se torna um time muito competitivo, um time que não perde, um time que ganha de 1-0, mas que tá todo mundo ali comprometido com o esquema tático, com o jeito de jogar do treinador. E se o Flamengo ficar trocando e os outros clubes brasileiros também ficar trocando de técnico toda hora, nunca você vai conseguir comprometer um jogador a jogar da forma que o técnico quer, tá? Aí você pode falar, mas ele só tem um jeito de jogar. Tá, galera, mas um jeito de jogar, quem sabe para a próxima temporada ele tenha variações, entendeu? Como é que você quer que um treinador implemente 3 maneiras de jogar num calendário do futebol brasileiro? Não tem como. Então, assim, é que nem eu falei, o treinador hoje no Brasil ele precisa se apegar a um modelo de jogo e tentar levar esse modelo de jogo até o final da temporada, porque não dá tempo de você treinar variações. O Flamengo esse ano teve que ganhar a Supercopa e ganhar o Carioca. Aí, beleza, treinou um jeito só. Agora que o time está precisando de variação, como que o Felipe vai treinar? Como que ele vai treinar essa variação? Aí você quer que o Felipe Luiz bote lá os 11 jogadores na frente de um telão e fala assim, ó, eu quero que você faça isso daqui, ó. Tá vendo esse jogo aqui do Manchester City? Tá vendo esse jogo aqui do Liverpool? Eu quero que vocês joguem igual. Isso não tem como, galera. Não tem como fazer isso, entendeu? Não tem como. Só vai ter como fazer o time jogar de várias maneiras com o técnico fazendo um trabalho longo. Não tem como. Ainda mais no calendário do futebol brasileiro. Então, assim, o Alex Ferguson ele é um case de sucesso nessa questão de gestão de projeto esportivo, tá? E um projeto esportivo longo, velho, 27 anos. O cara ficou 27 anos lá. Tirou o time de 7 títulos para 20, se tornou o maior campeão da Inglaterra, ganhou Champions League, treinou o Cristiano Ronaldo, treinou o Rooney, treinou todo mundo, e quando você via aquele time lá, você via todo mundo empenhado em volta do estilo de jogo do cara. Todo mundo sabia o que fazer, exatamente o que fazer, na hora certa de fazer. Inclusive nos minutos finais de jogo em que o time estava perdendo e saía lá 2 gols e o time virava. Entendeu? Então assim, galera, isso não é por acaso, tá? Isso não é por acaso, não é mítica, vamos dizer, tem a mística, mas por trás da mística tem treinamento, tem trabalho longo, entendeu? E um outro exemplo aí mais recente é o do Guardiola, galera. Guardiola tá aí no City, já vai fazer 6 anos. Ele foi contratado para ganhar a Champions League, para mudar o City de patamar, ganhando a Champions League. Ele demorou aí 5 anos para ganhar a Champions League, né? E ganhou, beleza, ganhou lá a Premier League várias vezes, foi o primeiro técnico a ser tetracampeão da Premier League de 4 vezes seguidas, né? 4 títulos seguidos. Mas assim, esse ano não ganhou nada e o time ficou ali capengando, mas você não viu na imprensa, na mídia
inglesa que o Manchester City estava pensando em demitir o Guardiola. Aí tu vai falar assim, pô, tu quer comparar o Felipe Luiz ao Ferguson e ao Guardiola? Um cara que acabou de começar a carreira. Aí, galera, assim, a ideia aqui não é de comparar, tá? A ideia aqui é de trazer para vocês essa visão de que a gente tem que mudar, o torcedor ele precisa mudar, ele precisa dar tempo também, ele precisa parar com essa agitação para poder dar tranquilidade para a diretoria manter o técnico, entendeu? É claro, tem que criticar, pô, jogou mal, tem que falar que jogou mal mesmo, mas assim, pedir a cabeça do técnico com 7 meses de 7 meses aí de trabalho, sendo que o trabalho foi interrompido pelas férias e aí voltou e tal, ou seja, é um recomeço. Então, basicamente, o Felipe Luiz está aí há 4 meses, 5 meses, e assim, não dá para simplesmente vir e pedir a demissão do cara agora. E a gente precisa, sim, o torcedor brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, ela precisa mudar com relação a isso, precisa prezar por projetos esportivos, galera. Porque apenas com um projeto esportivo longevo, um projeto esportivo que tenha princípios, que tenha valores, que tenha um estilo de jogo definido, que o Flamengo, o Palmeiras principalmente, que estão bem financeiramente, vão conseguir pôr todo o potencial dessa grana dentro de campo, entendeu? Porque se não der tempo, ficar trocando toda hora, aí o trabalho ele se perde e ninguém sabe como ganhou, ninguém sabe. Por exemplo, o Abel Ferreira, ele sabe exatamente como ganhar, porque ele já ganhou várias vezes no Palmeiras, foi campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, campeão paulista, ele já ganhou todos os títulos possíveis na verdade, todos os títulos que o Palmeiras disputou, né? Não foi campeão da Sul-Americana porque não disputou, mas todos os títulos que o Abel Ferreira possíveis do Palmeiras, ele foi lá e foi campeão. Entendeu? Então ele sabe como ganhar e ele sabe como fazer o time dele ganhar, independente do jogador que esteja lá. Você vê aí o elenco do Palmeiras para esse ano, para o do ano passado, mudou muita coisa. Saiu o Rony, saiu o Dudu, saiu o Gabriel Menino, saiu quem mais? O zagueiro, não. Saiu uma galera, né? Saiu o Caio Paulista, saiu outros jogadores ali, chegou um monte novo, chegou o Vitor Roque, chegou lá o Mikael, o zagueiro, chegou o volante lá, o Emiliano Martins, se eu não me engano, e chegou o Fux, que veio lá do Atlético Mineiro, entendeu? Então, assim, chegou uma galera nova, saiu outra galera, o Felipe Anderson, que não estava jogando nada no ano passado, esse ano parece que vai engrenar. Então, assim, o Abel Ferreira, ele sabe exatamente como fazer esse time do Palmeiras ser campeão. Agora, qualquer outro time brasileiro aí, ele não sabe como ser campeão de forma recorrente, porque eles ganham sem saber como. Porque troca de técnico toda hora e não tem um projeto esportivo por trás. Beleza, galera? Então, assim, vamos parar com isso, de a qualquer oscilação pedir cabeça de técnico, dizer que o trabalho chegou, bateu no topo. Isso daí, galera, é besteira, tá? É besteira. E aí você vai perguntar assim, você não traria o Jorge Jesus? Eu não traria o Jorge Jesus, galera. Se eu sou o BAP, eu não traria o Jorge Jesus e não faria força para isso. Por quê, Pedro? Porque o Jorge Jesus ele não é confiável, tá? E assim, se você pegar a carreira do Jorge Jesus, ele não é técnico de trabalho longo. Ele é técnico de 2, 3 temporadas no máximo, tá? Porque ele, né, cria confusão demais, ele é muito impetuoso ali com as coisas dele, e aí ele dá BO. Depois que passa ali, igual você vê aí no Aulilau, fez uma temporada lá que ficou 20 todos os jogos lá, sei lá, quase 30 jogos invicto, e aí esse ano não ganhou nada, entendeu? Arrumou confusão com o Neymar, arrumou confusão lá com outros jogadores, os caras foram lá e demitiram ele. No Fenerbahçe foi a mesma coisa. Quando ele foi pro Benfica lá, quando ele saiu do Flamengo foi pro Benfica, a mesma coisa. Então, assim, o Jorge Jesus, ele não é técnico de trabalho longo. E ele não é técnico, ele não é confiável. Ele não é confiável de manter o trabalho, né? Você pode falar, mas naquela vez lá
teve a pandemia e tal, não sei o que, beleza, tinha essa situação aí. Mas lá no Fenerbahçe ele também, né, flertou ali com o Flamengo na época, pediu pro Flamengo esperar, ele ia sair do clube, entendeu? Então assim, eu não traria e eu apostaria sim no Felipe Luiz para esse projeto esportivo de longo prazo, porque o Felipe Luiz já deu várias declarações dizendo que ele não vai sair do Flamengo e que irão pedir para que ele saia antes do desejo dele de sair. Então, assim, eu aposto no Felipe Luiz para ele fazer um trabalho aí de 5, 6, 7 anos, 10 anos. E eu tenho certeza que nesses 10 anos, se ele ficar 10 anos no Flamengo, o Flamengo vai ter aí no mínimo 8 anos ganhando títulos importantes, galera. Tá? Eu tenho certeza disso. E eu espero que o BAP, que o Boto estejam também com essa certeza. E eu tô curioso, confesso que eu tô curioso para ver a postura do Boto, a postura do BAP. Eu quero ver se esse discurso vai mudar, igual foi a mudança no discurso com relação às prioridades, né, do ano. E tô curioso. Quero saber se os caras vão ter peito, vão ter caixa, principalmente o Boto, né? Que eu quero, porque assim, o Boto, ele vai, se o BAP lá, a diretoria, os vice-presidentes, começar a pressionar o BAP vai pressionar o Boto, e aí eu quero ver se o Boto vai ter condições de chegar pro BAP e falar, não, se você não manter o Felipe Luiz, eu vou sair também. Não foi para isso que eu fui contratado. Eu quero ver se o Boto vai ter essa caixa aí para poder segurar o Felipe Luiz. Se fosse a gestão anterior, se o Flamengo perdesse o próximo jogo aí do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que iriam demitir o Felipe Luiz. Se não fosse agora, ia esperar o jogo aí ia esperar o Mundial, correr o risco de não classificar na Libertadores, mas na pausa do Mundial o Flamengo iria demitir o Felipe Luiz com certeza, tá? E eu espero, assim, falar em Mundial, eu como flamenguista, eu espero que o Flamengo, sei lá, caia nas oitavas de final e volte e tenha um tempo de treinamento pro Felipe Luiz botar esse time aí pro que tava no início do ano, tá? Para ele ter ali alguns dias de treinamento e botar o time de volta na rotação ideal. Beleza, galera? Para finalizar, o vídeo ficou longo pra caramba. Quem quiser ver aí, bota na velocidade 1,5, na velocidade 2, porque eu falei demais, mas era preciso falar esse tanto, tá? E só para finalizar, o Abel Ferreira, galera, vai completar aí 5 anos no Palmeiras e tá se dando bem. Não dá para falar que o trabalho do Abel Ferreira é ruim nesse período aí. Ganhou tudo. Começou o ano passado, ganhou o Paulista, mas no decorrer do ano não conseguiu performar bem. Eu acredito também que alguns jogadores que eles trouxeram não rendeu o que eles esperavam, por exemplo, o Felipe Anderson. E esse ano o time tá voltando aí e tá aí de novo. Entendeu? Tá ali pau a pau com o Flamengo e é eles que vão disputar aí até o final do ano, como vem acontecendo aí, tirando aí 2023 e 2024, que foi Palmeiras e Botafogo. Mas os outros anos, de 2019, 20, 21, 22, era Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. E esse ano eu acredito que vai ser assim de novo, tá? Então é isso, galera. Apostem em projetos esportivos longos. Vamos mudar a cabeça. Vamos dar tempo para os técnicos, vamos deixar os caras ter uma curva de aprendizado, vamos deixar os caras realmente bater no topo do trabalho, tá? Porque não existe você dizer que em 4 meses, 5 meses o treinador ele bateu no topo lá. O Flamengo vai ter aí, o Jorginho parece que tá fechado mesmo, vai vir. Então é um jogador importante. Estão dizendo que vão fazer outras contratações, então vamos esperar essas contratações chegar e ver o que o Felipe vai fazer. E, na minha opinião, tem que dar o ano que vem para ele, mesmo se não ganhar nada, mesmo se cair na Libertadores, dar a oportunidade para que se crie uma cultura dentro do Flamengo e essa cultura se espalhe aí pelo Brasil de trabalhos longos, tá, galera? De trabalhos longevos. E só que um dado pro flamenguista, tá? O único técnico aí desempregado no Brasil que ganhou alguma coisa nos últimos 5 anos é o Fernando Diniz, tá? Você vai querer o Fernando Diniz treinando o Flamengo? Eu não quero. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer para atingir mais pessoas.
E se você quer entender como se proteger das desinformações aí sobre o mercado de transferência, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, beleza? E é isso, tamo junto e é nóis!